ouvindo? Me ouve? Sim, só para testar o som aqui. Perfeito. Tomara que eu não esteja no mute. Nós já estamos, daqui a pouco vamos iniciar, estamos com uma boa frequência já. Dentro de 2, 3 minutos, deveremos iniciar mais um webinar sobre comunicações em redes óticas de longa distância. Vou esperar mais uns 2 ou 3 minutos, sejam todos bem-vindos. Também o Henrique Graciosa e o Fabrício, que vão fazer o webinar. Sejam bem-vindos, vamos só aguardar mais uns minutinhos. Obrigado. Meu relógio faltam 1 minuto para as 2 horas. Se vocês me permitirem, vou aguardar mais 2 minutos, porque é normal o pessoal ter alguma dificuldade, uma demora para poder entrar no aplicativo. Então, vamos aguardar até as 14 horas e 2 minutos e vamos iniciar. Ok? Bom, 14 horas e 2 minutos, também na hora de nós iniciarmos. Sejam todos bem-vindos. Como vocês podem ver, os apresentadores estão todos em home office. Vamos ver se nós conseguimos, dessa forma, dar um prosseguimento a webinários da UTC América Latina, que têm se mostrado bastante focados em tecnologia, bastante interessantes para as necessidades do setor de missão crítica. Nós vamos ter um webinar que vai durar em torno de 45 minutos. A ideia é mais ou menos essa, às vezes demora 50. O chat está aberto para os participantes, vocês podem fazer perguntas. Se houver espaço, nós responderemos. Se não houver espaço, passaremos as perguntas para os palestrantes. Também esse webinar está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado na página da UTC América Latina, que vai aparecer no final. Esse webinar é em conjunto com o PadTech, uma empresa de tecnologia nacional, que é também um parceiro da UTC América Latina, e espero que a gente tenha bons exemplos, bons cases, boas experiências
e que possamos aprender bastante nesse evento. Então, eu passo agora a palavra, inicialmente, para Henrique Graciosa, presidente da Pastec. Muito bem. Só falar, Henrique. Passa para a tela inteira. Já estão me ouvindo, né? Isso, pode ir. Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado, Dimitri. Queria aproveitar também e agradecer à UTC América Latina pela oportunidade de compartilhar um pouquinho desse conteúdo que a gente acredita que é bastante pertinente ao setor. Aproveitar também para agradecer a presença de todos. Essa apresentação, como o Dimitri mencionou, ela vai estar dividida em duas etapas. Eu vou fazer uma pequena introdução, apresentar também da Padtech, para quem não conhece, e introduzir o assunto da apresentação. E, na sequência, o Fabrício, que é o nosso especialista de produto, vai entrar efetivamente na questão técnica. Espero que todos possam aproveitar. Bom, falando um pouquinho da Padtech rapidamente. A Padtech é uma empresa que foi criada em 2001 pelo CPQD. O CPQD é o maior centro de pesquisa e desenvolvimento em telecom e TI da América Latina. Então, a gente completa 19 anos esse ano, desenvolvendo tecnologia no Brasil, fabricando no Brasil e comercializando globalmente. O nosso foco, desde nossa criação, segue sendo os sistemas de transporte óptico, que é o foco, inclusive, dessa apresentação, e, mais especificamente, a tecnologia DWDM. A Padtech está sediada em Campinas, e eu aproveito para deixar um convite a quem estiver passando pela região para nos fazer uma visita. Eu acho que essa visita é sempre bem interessante, onde é possível visitar os nossos laboratórios de tecnologia, o nosso NOC, as nossas salas de treinamento, sempre bastante proveitosa esse tipo de visita. Além disso, contamos com escritórios em São Paulo, Rio, Brasília e fora do Brasil, na Argentina, Chile, Colômbia e Estados Unidos. Falando um pouquinho dos segmentos onde a Padtech atua. A Padtech ela atua junto a clientes que têm algum tipo de demanda para economia do uso de fibra, para transmissão de sinais em alta capacidade, para transmissão de sinais em elevadas distâncias. Então, todo o mercado, todos os clientes que têm algum tipo de demanda desse tipo são potenciais clientes da Padtech. Aqui a gente coloca alguns exemplos de verticais onde a gente atua, as próprias operadoras tradicionais, Tier 1 de telecom, as provedoras regionais, os ISPs que estão crescendo bastante no Brasil e começando também na América Latina, os carriers, as empresas detentoras de cabos submarinos, as empresas de data centers e multimídia, governo, instituições de pesquisa, e aqui subindo um pouquinho, voltando, o próprio setor de utilities, onde a gente destaca aqui as integradoras do sistema elétrico e as próprias empresas transmissoras de energia elétrica. Peço desculpas, a gente não conseguiu colocar os logotipos de todas as empresas, mas a gente tem uma atuação bastante forte nessa vertical. Considerando aqui todos esses nichos, a Padtech hoje já tem mais de 200 mil quilômetros de rede implantadas. Considerando o Brasil, aqui a gente plotou as redes reais que a gente já tem implantado e também na América Latina, muitas redes na Argentina, Chile, América Central, chegando até o México. Então
é uma presença aí que a gente construiu nesses 19 anos, desenvolvendo e fabricando equipamentos aqui no nosso Brasil. Bom, eu comentei um pouquinho do nosso foco, que são os sistemas óticos, então a gente tem essa vertical bastante importante, essa unidade de negócio, que é uma das unidades de negócio da Padtech, e a segunda unidade, também igualmente importante, é a unidade de negócio de serviços, através das quais a gente dá apoio às atividades de vistoria em campo, implantação, e também apoio aos nossos contratos de operação e manutenção, seja através de equipes em campo, ou seja através do nosso NOC, que opera aí em regime 24/7, multivendor e multitecnologia. Né? A gente não se limita à nossa própria tecnologia ou aos nossos próprios equipamentos nessa unidade de negócio. A gente busca oferecer soluções mais amplas que a gente entende que são importantes, inclusive para o setor de utilities. Falando um pouquinho da nossa abrangência, os nossos pontos de presença no Brasil e fora, a gente tem mais de 40 pontos de presença. Esses pontos contam com técnicos próprios, com instrumentais específicos para implantação, para operação dos sistemas de transporte, também atuando de forma multivendor e multitecnologia. Então, é uma estrutura diferenciada que a gente considera bastante importante e também para o setor de utilities, né, para o nosso setor, que é o foco dessa apresentação. A gente sabe que as soluções, em geral, são soluções consolidadas, são soluções que buscam trabalhar sempre com esquemas de redundância, mas um apoio desse tipo, através de um suporte pós-venda, a gente também considera que é fundamental para a manutenção desses sistemas de missão crítica. O que a gente tem observado, né, no que diz respeito às tendências, né, desse setor? A gente tem observado, primeiramente, uma questão relacionada à migração, né, do tipo de tecnologia ou do tipo de serviço para o ambiente IP. Esse setor que tradicionalmente sempre trabalhou aí com serviços TDMs, né, os antigos PDHs e SDHs, eles pouco a pouco vêm se rendido ao mundo IP, que é meio que um caminho sem volta aí, isso falando globalmente. Então as interfaces de transmissão já começam a trabalhar em gigabit Ethernet, em 10 gigabit Ethernet. Né? A questão da integração entre a automação e a tecnologia da informação, as smart grids que tanto tem se falado, as soluções de automação de fontes de energia renováveis, a própria questão de realidade aumentada. Então, são tecnologias, são tendências que, de uma forma ou de outra, vão impactar na necessidade de aumento de velocidade no transporte óptico. E a gente entende, a gente observa e a gente entende que as tecnologias de transporte e também o próprio DWDM, né, que o Fabrício vai detalhar um pouquinho mais à frente, eles conseguem superar, né, vários desafios, né, relacionados à entrada desses serviços nas redes. Né? Por quê? Porque essas tecnologias elas permitem uma conectividade segura. Né? Quando a gente fala em transmissão ótica, a gente está falando em transmissão em um meio confinado, que é a fibra, e não em interface aérea, por exemplo, interface rádio. A gente está falando de latência, que é fundamental para os serviços aí de missão crítica. Quando você transmite em fibra ótica, a latência é muito baixa e o próprio DWDM ele tem muito pouco processamento eletrônico, né? Então, tudo isso contribui para a gente manter a latência sempre em níveis bem reduzidos. Além da própria questão do transporte de alta velocidade e distâncias que às vezes têm que ser bastante elevadas para a conexão entre as subestações, né, através dos cabos OPGW. Então, a gente vai falar bastante sobre isso ao longo da apresentação. E, por fim, né, um outro desafio que é justamente acessar regiões remotas. Tem regiões, aqui já ampliando um pouquinho, falando globalmente, né, tem regiões onde, óbvio que, além da questão satelital, que tem as suas limitações, a única maneira de você acessar com velocidades mais altas é através dos cabos OPGW das empresas transmissoras de energia elétrica. Então, a gente consegue também chegar nessas regiões usando essas tecnologias que a gente vai ver de forma bastante detalhada ao longo dessa apresentação. E
finalizando a parte introdutória de tendências. Isso aqui é um gráfico que talvez vocês vira e mexe encontrem nas apresentações que vocês todos assistem, nos webinars, que é justamente o aumento do consumo de banda, que afeta de uma forma geral o mercado de telecom, né? Não só o mercado de telecom em utilities, mas o mercado de uma forma geral. Então são serviços aí OTT que vão trazer um impacto fortíssimo na necessidade de transmissão em bandas elevadas na rede. E mais recentemente, com toda a situação que a gente vive atualmente de pandemia, esse tipo de serviço, eles têm impactado bem mais pela questão de home office, migração para cloud e tudo mais. Então, é mais um fator aí que a gente vem observando que está impactando as redes de telecom. Então, eu passo agora para o Fabrício para dar continuidade à apresentação. Boa tarde. Vocês já visualizam a minha tela? Ainda não, Fabrício. Agora sim. Ótimo, obrigado. Bom, essa introdução, né, que o Henrique já explicou para a gente, ela vai ser muito útil aí para entender o conceito e as vantagens do uso de transmissão ótica, né, através de longo alcance, seja por sistemas monocanais ou sistemas DWDM, tá? Então a gente começa a apresentação introduzindo o conceito da fibra ótica, né? É claro que a gente não vai entrar tão a fundo nas explicações, a gente vai tentar ser um pouco mais breve por questão do tempo também, tá? Mas a gente quer nivelar também o conhecimento de todos, para que todos tenham o mesmo entendimento das vantagens do transporte óptico. Bom, então aqui a gente tem a fibra ótica, né, composta aí pelo núcleo, onde entra o nosso sinal e onde será transportado fim a fim. A casca, né, onde tem um índice de refração menor do que o núcleo, e a capa para proteção da fibra, né, para fins de manuseio. Esse gráfico que nós temos aqui na parte superior, do lado direito, ele mostra para a gente as três janelas, né, que são utilizadas para comunicações óticas. A primeira em 850 nanômetros, através de fibras múltiplas. A segunda janela próxima de 1310, né, tem toda uma banda também utilizada já para um alcance maior. E a terceira janela, né, que fica próximo dos 1550 nanômetros, que é justamente, se a gente olhar essa curva de atenuação típica da fibra ótica, é onde nós temos a menor atenuação dentro da fibra, tá? Então é por isso que em redes de longo alcance, nós sempre trabalhamos próximo de 1550 nanômetros, tá? E é justamente nela que consta a banda DWDM também, tanto a banda C Plus estendida também, quanto a banda L. Bom, além da fibra ótica, né, ela fica introduzida, ela é composta também pelo cabo óptico, tá? Esse cabo óptico ele pode ser submarino para fazer interconexões de altíssimas taxas, interconectando países e até continentes, né? Bom, o segundo tipo também que a gente pode citar são os cabos terrestres, seja ele aéreo ou subterrâneo, através de dutos, né? Em poste, dutos e também a linha de transmissão, no caso de cabos OPGW ou cabo ADSS, que a gente vai explicar logo à frente. E, por fim, também cabos de leitos de rio, tá? Então, é muito útil também, às vezes mais fácil até você passar esse cabo pelo rio do que fazer um contorno em linha terrestre, tá? Então, é possível transportar o sinal por diversos tipos de geografia, né? Bom, citando então o primeiro cabo para a linha de transmissão, que é o mais utilizado, inclusive, é o cabo OPGW, tá? Ele tem duas funções, ele fica no topo da linha de transmissão das torres, né? E é utilizado para terra, né, como para-raio, e para a linha de comunicação, já que ele, dentro dele tem alguns fios de fibra ótica, né? Algumas fibras óticas internas, protegidas, e que são utilizadas para comunicação de dados. O segundo cabo também é o ADSS, que é um cabo autossustentado,
totalmente dielétrico, que também pode ser utilizado para comunicações óticas, e outras características que a gente pode citar referente a esses cabos é que geralmente nós utilizamos padrões de fibras G652, né, o padrão de fibra standard, que é o mais utilizado, o mais comum encontrado em comunicações óticas, e o G655, que é o padrão NZD, tá? Além das fibras, nós temos toda uma proteção, né, através de loose tube, para que não tenha tensão axial, né, seja por achatamento ou por extensão, por tração do cabo, tá? Então é muito importante ter essa proteção do cabo. E esses tipos de cabos, né, em linha de transmissão, eles são muito seguros, muito estáveis, tá? Então a gente sabe aí que a linha de transmissão de energia, ela tem uma alta disponibilidade, acima de 99% de disponibilidade, então é muito comum ter o padrão aí, utilizar esse tipo de linha de transmissão para também fazer comunicações de dados, tá? Outros tipos de cabos óticos que a gente pode citar também é o MASS, OPPC, OPLC, entre outros, tá? Mas que são os mais utilizados mesmo, OPGW e em segundo aí também o ADSS. Em linhas de transmissão, esse gráfico ele é muito interessante porque, conforme o Henrique já citou, nós temos mais de 40 POPs espalhados aí em toda a América, e no território nacional nós estamos bem presentes, justamente próximos dessas linhas de transmissão, tá? Então a gente consegue atuar, fazer um atendimento muito rápido próximo dessa região, tá? Então, além disso, né, nós temos a projeção, né, através daí dessas fontes, de que hoje nós temos atualmente 141 mil quilômetros de linhas de transmissão, mas que o aumento até os próximos 4 até 2023 é de aproximadamente 31%, tá? Então tem muita linha ainda para crescer, né, para abrangência nacional, e com isso a gente pode aproveitar toda essa infra para comunicações de dados, tá? Bom, aqui a gente vai citar alguns fatores principais, né, limitantes com relação ao alcance óptico. O primeiro deles é a atenuação. Claro, quando a gente solta uma potência óptica dentro da fibra, devido aos espalhamentos e absorção, ela vai perdendo potência ao longo dos metros e quilômetros, né? Então, isso é comum, né? E como consequência, a gente tem uma recepção do sinal, né? Uma baixa potência na recepção do sinal onde fica a estação remota, tá? Justamente já tem, inclusive, aquela curva, né, que a gente já mostrou naquele primeiro slide, né, na parte técnica, que é a curva de atenuação típica dentro da fibra ótica. O segundo fator é o ruído. Então, a cada amplificação ótica, infelizmente, né, nós acrescentamos um pouco de ruído dentro do sinal, tá? Isso, então, contribui para a diminuição da relação sinal-ruído, a relação de OSNR, tá? Consequentemente, se a gente não tomar cuidado quando for receber esse sinal, nós podemos perder a informação útil desse sinal, tá? O ruído pode tomar conta, a gente pode perder essa informação. Então, é necessário, muitas vezes, regenerar o sinal antes disso acontecer. Bom, o terceiro fator é a dispersão cromática. Por mais estreito que seja o feixe de luz emitido pelo emissor óptico, dentro desse feixe de luz nós temos alguns comprimentos de onda, tá? E dentro da fibra ele vai se propagar com diferentes velocidades, de forma que na transmissão óptica, a gente vai ter aqui uma figurinha, mostra bem isso, os pulsos bem separados, né, através dos bits, mas que na recepção, devido ao alargamento do pulso, ele pode causar interferência no sinal paralelo, tá? Então ele vai gerar aqui um erro de bit se a gente não achatar, se não fizer a compensação dessa dispersão cromática. O quarto fator é o PMD, né, a dispersão pelo modo de polarização. Um conceito muito parecido, né, com a dispersão é que aqui nesse caso a fibra tem a birrefringência, né? Então o campo eletromagnético do sinal ele é assim, propagado de modo diferente, tá? Então o campo elétrico ele se propaga numa velocidade, o campo magnético em outra, de forma que na recepção ele causa também um alargamento do pulso, tá? Devido ao atraso da propagação entre esses modos de polarização, elétrico e magnético, tá? Conhecido como DGD. Tá? E, por fim, os efeitos não lineares. É muito fácil pensar em linhas de longo alcance, que basta a gente aumentar a potência
para que essa potência chegue mais distante, chegue mais longe. Mas chega um momento que essa potência começa a trabalhar na região de não linearidade da fibra. E aí ele começa a ter diversos tipos de comportamentos, tá? Essa figurinha ela mostra aí o retroespalhamento Brillouin, que quando você joga muita potência dentro dessa fibra, parte dessa potência começa a ser refletida. Então, ela começa a voltar para o elemento emissor. Tá? Então, não adianta jogar muita potência, porque ela não vai se propagar até o final desse enlace. Bom, aqui a gente vai citar algumas tecnologias com relação a transporte óptico e transporte de dados, né? A primeira delas, aí, no caso, é o PDH, que é por meio elétrico. Então, nós temos o E0, né? Nós temos aqui 30 E0s de payload, constituindo aqui um E1, né? Através de 2 megabits pelo PDH, né? Hierarquia digital plesiócrona. Depois, nós temos aqui, subindo a hierarquia, a capacidade de dados, nós temos aqui 63 E1s, que formando um STM1 de 155 MB, né? Já partindo agora para o SDH, para sistemas óticos. Ainda subindo esse tipo, essa hierarquia, essa multiplexação, nós vamos chegar aqui STM4, STM16 e até STM64, que é de 10 gigabits por segundo. Tá? Toda essa tecnologia PDH e SDH, né, que é a hierarquia digital síncrona, ela trabalha com multiplexação em divisão do tempo, né, multiplexação por TDM. Tá? Então, aqui nós temos o exemplo de um anel SDH. Bom, aqui seria um exemplo interconectando 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, através de um anel SDH, STM64. Então, dentro desse par de fibra, nós temos apenas um sinal sendo transportado em 10 gigabits por segundo, né, o que somaria aqui aproximadamente mais de 120 mil telefonemas. Tá? Mas, se a gente aproveitar essa mesma infraestrutura, nós podemos aumentar a capacidade e a otimização desse par de fibra ótica. Tá? Então, com o sistema DWDM, agora partindo aqui para um anel DWDM, nós colocamos alguns multiplexadores nessas estações e demultiplexadores para juntar vários comprimentos de onda e separar vários comprimentos de onda. Então, na mesma infraestrutura, com apenas alguns elementos adicionais, agora a gente consegue transportar 96 canais de 10 GB. Tá? Então, perceba que a alteração é muito pequena, mas a vantagem, o que ela vai proporcionar para a gente, é uma diferença muito grande. Tá? A gente está falando aqui de 10 GB, de canais de 10 GB, mas o sistema DWDM permite transportar canais de até 600 GB, tá? Dependendo, lógico, da distância e da capacidade dessa rede. Tá? Então, aqui a gente está citando mesmo, por enquanto, canais de 10 GB. Bom, então, evoluindo aí de um sistema monocanal, onde o que limita o alcance e a capacidade desse sistema, geralmente, é o próprio emissor, é um transceiver, né? Ele fala ali na ordem de 10 GB, um alcance de 50 a 80 quilômetros, e a cada necessidade de expansão, você precisa de ter um novo par de fibra ótica disponível no seu cabo, tá? No seu cabo ótico. Então, é um elemento, é uma tecnologia que não é tão modular, né? Não é escalável, ela não tem tanta flexibilidade para quando você necessita de maior capacidade. Agora, no sistema DWDM, né, a multiplexação pela divisão do comprimento de onda denso, então agora no mesmo par de fibra, nós conseguimos transportar vários comprimentos de onda, né, simbolizados aqui pelas várias cores. Né? Inclusive, esse jargão é muito utilizado, né? A gente está colorindo o nosso sistema, a gente está colocando várias cores, vários comprimentos de onda dentro desse par de fibra. Tá? Bom, agora a gente consegue transportar aí, dezenas de terabits por segundo, em alcances aí acima de 100 quilômetros ou milhares de quilômetros, com amplificações intermediárias, e é um sistema escalável. Então, a cada necessidade de você expandir esse tráfego dentro da sua rede, basta você inserir uma nova cor, um novo comprimento de onda dentro da sua fibra, e você não tem qualquer impacto no que já está sendo transportado. Tá? Então, nesse exemplo, né, a gente teria aqui uma cidade A para uma cidade B, interconectada aqui em 50 quilômetros, uma taxa aqui seja de 10 GB, 40 GB ou 100 GB, dependendo do emissor aqui, e colorindo esse sistema, né, transformando ele em sistema DWDM, a gente pega esse switch, roteador ou um equipamento SDH
e interconecta a um transponder, tá? Esse transponder, ele faz a função de receber esse sinal ao cliente, diferentes tipos de protocolos, diferentes tipos de comprimento de onda, e vai encapsular esse protocolo num outro protocolo chamado OTN, né? Num comprimento de onda específico no padrão ITU, né? E agora a gente consegue fazer esse transporte de forma transparente, tá? Então o cliente aqui, ele entra na rede da DWDM e agora ele se tornou o payload desse pacote OTN, tá? Agora a gente tem toda uma gerência dedicada a sistemas de transporte óptico. Inclusive, na recepção, a gente tem aqui um elemento chamado FEC, que é o algoritmo corretor de erros, que ele tem uma taxa de redundância de todo esse protocolo, que permite fazer a identificação do bit errado e também corrigir qualquer bit errado transportado nesse meio, tá? Na recepção, ele vai desencapsular o protocolo, né, do cliente e entregar o sinal aqui íntegro, tá? Sem qualquer erro, fim a fim desse enlace. Bom, temos o elemento aqui, o multiplexador, né, em sistemas DWDM. Então, agora, simbolizado pelas cores, né, nós temos diferentes canais sendo transportados aqui no mesmo par de fibra ótica. Então, a capacidade aumenta exponencialmente, tá? A gente pode começar com um sistema com apenas uma cor, com apenas uma taxa de 10 GB, e aqui a gente pode inserir novos canais, né, novos protocolos de 100 GB, de 200 GB e assim por diante, sendo transportados em paralelo no mesmo meio físico. Por fim, se a gente precisar de uma distância maior, nós podemos trabalhar com os amplificadores óticos. Existem diferentes tipos de amplificadores óticos, a gente vai citar alguns deles um pouco mais para frente, mas esse daqui é o do tipo EDFA, né, que é do tipo amplificador de fibra dopada com érbio, tá? Então, perceba que ele fica depois do multiplexador e antes do demultiplexador. Então, ele consegue amplificar toda a banda, com todos os canais já multiplexados, tá? Isso é uma grande vantagem para você não precisar de um elemento, um amplificador, para cada um dos canais. Por fim, a gente tem aqui, necessário, o compensador da dispersão cromática, que ele faz justamente aquela função de achatar o pulso óptico que se dispersou ao longo desse enlace. Aqui nós temos um base de como é que ficaria um sistema PADTEC DWDM com transponders e amplificadores aqui, tudo compacto, numa altura aqui de 4U de altura, tá? Que é um dos modelos de sub-racks disponíveis pela PADTEC. Aqui a gente tem ventilação, alimentação redundante, tudo isso é bem completo e bem compacto, ok? Aqui a gente tem um exemplo, né, de um sistema ponto a ponto do tipo monocanal, então nós não tem multiplexadores, né, nesse sistema, mas simbolizando aqui um sistema de um site A e um site B de longo alcance. A gente está citando aqui, por exemplo, 390 km, né, e uma atenuação aí aproximadamente de 85 dB. Tá? Nesse Bayface de 4U, nós teríamos o elemento compensador de dispersão, que é o DCM, o amplificador do tipo RPU, que a gente vai descrever mais para frente, o transponder, que é o responsável por pegar o sinal do cliente, encapsular e transportar em sinal colorido, as miscelâneas para efeito da alimentação, não tem nenhuma oscilação na alimentação redundante, ventilação, amplificadores de transmissão e recepção do tipo EDFA, e supervisor, além do Raman de transmissão, que é um outro tipo de amplificador também. No sistema, a gente teria um alcance de quase 400 km, dependendo da qualidade da fibra, até pode ser maior do que 400 km, com apenas um canal de 2,5 GB, tá? Que já é uma capacidade aí bem alta para muitos tipos de sistemas. Bom, citando aqui amplificadores óticos, né, a gente vai entrar um pouco no conceito de como é que funciona essa amplificação. Então, nós temos diferentes tipos de íons, né, disponíveis aí para dopar a nossa fibra ótica. Então, cada íon, ele vai, quando é energizado, ele vai gerar fótons em diferentes comprimentos de onda, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui nossa curva padrão, né, que é a região de interesse, primeira janela, segunda janela e terceira janela, tá? Então, perceba que cada um dos íons vai ter uma aplicação para comunicações óticas. O túlio aqui vai gerar amplificação em 850 nanômetros, bem numa parte aqui em 1550,
E também o neodímio e o praseodímio vai gerar fótons após ser energizado em próximo aqui na segunda janela, em 1310 nanômetros, né? Além do próprio érbio, né, que vai gerar aqui amplificação e fótons em toda a banda da terceira janela, tá? Então, é por isso que o érbio é utilizado em sistemas de longo alcance, porque justamente ele consegue amplificar e gerar fótons em toda essa banda aqui, DWDM e banda próxima aqui de 1550 nanômetros, tá? Além, né, de gerar comprimentos de onda aqui em 1550, ele também gera fótons próximo aqui de comprimentos de onda da cor verde, tá? Então, quando a gente trabalha com amplificadores óticos do tipo EDFA, de fibra dopada com érbio, se você abrir o amplificador, você vai ver as bobinas lá dopadas com érbio e vai ver que quando ele é energizado, ele fica com a cor verde, né? Porque ele está emitindo fótons de comprimento de onda de cor verde e também em 1550, né? Próximo da região de toda a banda 1550. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma foto de fibra dopada com érbio sendo energizada. Bom, esse aqui seria um sistema de exemplo, né? Como é que ficaria aqui a curva de atenuação de cada um dessa fibra, né? De cada um dos spans, de todo o enlace aqui, fim a fim, e o sinal sendo transportado dentro dessa fibra. Tá? Perceba que, então, depois que ele sai da estação transmissora, ele passa por estações amplificadoras que fornece o ganho para que ele consiga se propagar até a próxima estação, tá? Porque ele consiga vencer essa distância entre cada uma das estações, que muitas vezes ficam aí a centenas de quilômetros entre si. Tá? Bom, além do tipo amplificador do tipo EDFA, amplificador de fibra dopada com érbio, que a gente executa a amplificação dentro da placa, dentro do amplificador, nós temos o amplificador óptico do tipo Raman. Tá? Esse Raman, ele gera um pulso, né, 100 nanômetros abaixo da região que a gente quer amplificar. Então, se a gente quer amplificar em 1550, a gente gera um pulso próximo de 1450 nanômetros. Tá? E, diferente do amplificador EDFA, essa amplificação ela vai ocorrer ao longo da fibra. Então, esse sinal, por exemplo, na estação aqui de transmissão, ele vai amplificar os canais ao longo da fibra, né? E ajudando, né, proporcionando aqui um ganho nesses canais até chegar à estação de recepção. Tá? Na estação de recepção, se a gente trabalhar com o Raman também, ele vai gerar um pulso na direção contrária, né, de forma que esses canais, ao chegar na estação, eles já estarão amplificados, porque ele já recebeu a energia, ele já foi amplificado durante aqui a recepção desse sinal próximo da estação receptora. Ele pode ser usado tanto na transmissão quanto na recepção. Aqui nós temos o exemplo da mesma curva, né? E agora com amplificadores do tipo Raman na recepção, perceba que ele consegue gerar aqui a curva de amplificação, né, próximo da estação de recepção. Tá? E na transmissão, ele gera aqui, ele consegue manter a amplificação ao longo dessa fibra e proporcionando aqui um ganho até a próxima estação repetidora de amplificação. Por fim, nós temos o tipo de amplificador de bombeio remoto, né, o ROPA. Basicamente, esse tipo de amplificação é muito parecida com o amplificador do tipo EDFA, de fibra dopada com érbio. Porém, a fibra dopada com érbio, ela não fica no interior da placa amplificadora. Ela fica ao longo do enlace. Tá? Esse ao longo do enlace pode ser a 50 km, a 70, 90 km, depende de cada tipo de rede, né? Ele vai gerar uma amplificação mais adequada em determinadas distâncias da estação amplificadora. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o EDFA, né, amplificando os canais, e temos o RPU, que é a fonte de bombeio, né? Ele é constituído pela fonte de bombeio e amplificador remoto, o EDF, né, fibra dopada com érbio, e lá no meio do enlace fica a fibra dopada com érbio. Tá? Ele é muito comum de ser utilizado em sistemas de transmissão, em linhas de transmissão, porque ele pode ser acoplado ao pé da torre, né, na base da torre da linha de transmissão. Né? Ele é um elemento totalmente passivo, né? Então basta uma caixa de emenda, né, com o cabo ali, com essa fibra dopada com érbio acoplada
e encaixada ali, localizada ao próximo à base da torre da linha de transmissão, tá? Então, ele permite essa amplificação remota e de forma passiva, tanto na transmissão quanto na recepção, tá? Ele pode ser utilizado em ambos os casos. Então, aqui a gente tem um exemplo. Como é que ficaria esse sinal aí sendo amplificado pelo ROPA? Então, aqui a gente teria o RPU na transmissão e no meio do enlace nós teríamos aqui a fibra dopada com érbium, né, passivo, tá? Essa fibra ela vai ser energizada por esse pulso emitido na estação energizada. E aqui na linha de transmissão de forma passiva, ele consegue amplificar todos os canais que estão passando aqui por essa fibra, tá? Então é uma grande vantagem trabalhar com esse tipo de amplificador em longo alcance. Temos o portfólio de amplificação, né, do tipo DWDM e também monocanal. Quais são as distâncias, né, e quais são as atenuações que nós conseguimos vencer com esses amplificadores, tá? Nós temos aqui diferentes tipos de amplificadores disponíveis no portfólio da Padtech, tanto para sistemas DWDM quanto para sistema monocanal. Em longo alcance, né, é muito comum trabalhar com sistemas monocanais, já que a gente não precisa de tanta taxa, mas nós precisamos vencer longas distâncias, tá? Então, em 85 dBs, a gente consegue, aí, dependendo da qualidade da fibra, vencer distâncias próximas dos 400 quilômetros, tá? Isso sem nenhuma estação amplificadora intermediária, tá? Um único lance de até 400 quilômetros aproximadamente. Esses são os 3 modelos de sub-racks que a Padtech proporciona, que a Padtech tem no portfólio. O modelo 2U é o mais compacto, o 4U e o 14U. A única diferença básica entre eles é que nós temos mais slots disponíveis para colocar mais placas, mais elementos, conforme a gente aumenta aqui o tamanho do sub-rack. Mas em 2U a gente já consegue acoplar aqui 1 terabit por segundo, no 4U 2 terabits e no 14U até 6.4 terabits por segundo num único par de fibra. Aqui nós temos um pouco mais do portfólio, então temos os transponders de 10 GB, as chaves óticas para proteção de rota, o ROADM WSS, que é muito utilizado em redes do tipo malha, para fazer comutação de lambdas. Mas o que é mais interessante para nós aqui, desses elementos anteriores, é o transponder do tipo combiner, né, de 10 GB. Ele tem 2 modos de aplicação. O primeiro deles é o próprio 10 GB, então nós temos 8 interfaces clientes e 2 interfaces de rede, que podem ser protegidas, né, em anel, por exemplo. E nós podemos inserir novos clientes aqui sem necessidade de qualquer configuração, né? Toda essa configuração é através da gerência. Então, o mesmo sinal que está sendo transportado aqui para um cliente, nós podemos colocar mais clientes sem impactar nesse tráfego inicial, tá? Então, eu tenho até 8 interfaces clientes. Esse tipo de transponder ele já foi homologado com diferentes tipos de soluções de teleproteção, tá? Então, inclusive está disponível para POC, se a gente tiver aí alguma necessidade de algum sistema de teleproteção que seja homologado, seja testado, nós temos laboratório disponível para testar, tá? Mas que muitos clientes já usam esse transponder para fazer o transporte de soluções por teleproteção. Esse mesmo transponder ele pode ser configurado como baixa taxa. Então, a gente anula, vamos dizer assim, as interfaces aqui de XFP e as próprias interfaces clientes se tornam também interfaces de rede, tá? Nós temos, inclusive, aqui as interconexões, né, de cada cliente para cada interface de transmissão aqui. Pode ser como se fosse 3 transponders numa única placa, né, de 2,5 GB. E perceba que a latência desse transponder ela é muito baixa, né? Ela fica aqui entre 3 até 9 microsegundos, tá? Então, com o FEC desabilitado, ou então até 30 microsegundos com o FEC habilitado, com o algoritmo corretor de erros habilitado. Também é importante dizer os protocolos possíveis que nós podemos transportar aqui, são diversos tipos de protocolos, né? Do tipo SDH, Ethernet, entre outros. Tá? Então, é muito flexível esse transponder. Bom, para maiores taxas, né, para vencer toda aquela demanda que o Henrique citou, né, de crescimento de tráfego, nós temos transponders de maior capacidade, tá?
100 até 200 GB, né? Esses 4 modelos aqui iniciais, 3 do tipo terminal e 1 do tipo regenerador, tá? E temos o transponder mais recentemente lançado, que é o de 1.2 terabits por segundo. Então, é um sistema com modulação aqui configurável, que você pode configurar taxas de 100 até 600 GB. Ele tem 2 interfaces de rede, tá? O que soma, então, 1.2 terabits por segundo. Tá? Tem 8 interfaces clientes, então ele também é bem flexível e muito utilizado para interconexões DCI ou também de 100 GB para longo alcance, né? Ultra long haul. Os amplificadores, nós temos também toda uma gama aqui de modelos, do tipo EDFA, do tipo Raman e do tipo ROPA, tá? Para até 128 canais aqui do tipo FlexGrid de 37,5 GHz. E também o portfólio de MUX e DeMUX, que vai de 4 canais até 96 canais, com voa ou totalmente passivo, né? Um voa aqui, alternador óptico variável. O RPU, né, que é um amplificador aí que a gente citou para longo alcance, nós temos aqui o modelo de 30 dBm, com o ROPA, né, que é o elemento passivo que fica no meio do enlace, que executa a amplificação de forma passiva no meio do enlace. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que é uma pequena bandeja onde fica acoplada a fibra dopada com hérbio, que vai aqui na caixa de emenda e vai acoplada ao pé da torre, né, na base da torre, tá? Tudo isso de forma passiva. Então, ele vai amplificar esses canais, tudo isso de forma passiva, tá? Sem energia nessa torre, tá? Além disso, nós temos o módulo OTDR, que é uma parceria que a Padtech está fazendo junto com a empresa Viave, né, também conhecida mundialmente, para monitoramento e diagnóstico de falhas, tá? Então, o OTDR é muito útil aí para monitorar fibras óticas, seja de curto alcance ou longo alcance. Temos diferentes modelos aqui de OTDR, de 4 ou 8 até 16 fibras monitoradas. O gráfico OTDR ele pode ser monitorado tudo via gerência, né? Tudo é uma gerência bem completa. O alcance vai de até 30 dB através de apenas um OTDR, tá? 30 dB de fibras ativas, né? Que seria do alcance do enlace, tá? Mas é possível ainda amplificar e expandir esse alcance através de um OTDR na estação remota. Então, a gente chega aqui 2 vezes 30 dB, né? Somando, então, 60 dB de atenuação de um enlace, o que passa facilmente aí dos 200 quilômetros de cobertura desse OTDR para monitoramento e diagnóstico de falha. Tá? O gerenciamento pode ser feito tanto local quanto remoto através de interface web. Então, a gente tem a foto aí do equipamento e também uma imagem da gerência aí da OTDR desse equipamento. Bom, aqui a gente cita então as principais vantagens, né, de se trabalhar com a tecnologia DWDM, que a Padtech proporciona, e também monocanal. Tá? A primeira delas é aproveitar a infraestrutura utilizada pelas linhas de transmissão de energia ou dutos, né, de água e saneamento, e também gás e petróleo, né, proporcionado pelas utilities. O transporte é de forma transparente de todos os elementos de diferentes taxas, SDH, Ethernet, entre outros tipos de tecnologia. Alta disponibilidade, estabilidade e confiabilidade através dos cabos OPGW e também ADSS, entre outros. E otimização do transporte de dados, né, através de múltiplos comprimentos de onda, né, multiplexação de diferentes lambdas dentro do mesmo par de fibra. O sistema é modular, então você pode começar com uma baixa capacidade e aumentar sua capacidade conforme a necessidade, bem flexível. A gerência toda dedicada através do protocolo, uma rede de transporte óptico para detecção de falhas e troubleshoot, caso ocorra algum problema nesse enlace. Algoritmo corretor de erros para identificação e correção de bits que possam ser transmitidos de forma errada nesse trecho. Baixíssima latência, né, e sem impacto de jitter, isso é muito importante para sistemas de teleproteção, tanto que a gente foi homologado em diversos tipos de teleproteção. Distâncias variadas, né, com longo alcance, baixo alcance, bem flexível também. Uso compartilhado de fibras ou de espectro, né, dependendo se você tiver espaço ali nos conectores do MUX, você pode compartilhar essa infraestrutura com outros provedores de internet ou também operadoras. Aluguel de infraestrutura, né, das estações, colocation, golden jumper, conexão de ponto de troca de tráfego, entre outros. Monitoramento e automação de subestações através de sensores e equipamentos de teleproteção, né, como a gente já citou, que já foi homologado.
e proteção de rota e equipamentos através de redundâncias. Tá? Bom, aqui cito alguns casos de sucesso, né, que tem aí de longo alcance. A gente pegou alguns que já foram divulgados, né, na mídia. O primeiro deles é através da Belo Monte Transmissora de Energia, né, o BMT. Nós temos aqui mais de 2.000 quilômetros de redes iluminadas aí por cabo PGW, através dos amplificadores do tipo roupa, né, interconectando aqui Xingu até Estreito, né, uma rota bem extensa também. Através do IE Madeira, né, nós temos aqui 2.300 quilômetros de redes iluminadas aqui interconectando Porto Velho até Araraquara, através também de cabo PGW, com uso de roupa. Em alguns trechos, os maiores enlaces podem passar aí até 350 quilômetros, tá? Sem estações intermediárias. Além de sistemas monocanais, como o do Madeira, nós temos também longo alcance através de DWDM, com o projeto Amazônia Conectada, junto com o Exército Brasileiro. Tá? Então, nós temos aqui, no total, são mais de 3.600 quilômetros de redes óticas subfluviais, tá? Passando pelo Rio Negro, entre outros rios do estado do Amazonas. Um desses trechos, né, é importante citar, é entre Manacapuru e Coari, que são 340 quilômetros, vencendo uma atenuação de 70 dB, e que é projetado esse enlace para suportar até 10 canais de 100 GB. Tá? Então, é até 1 terabit por segundo nessa rota, nesse trajeto aqui entre essas duas estações. Bom, além dos casos de serviço, de equipamentos, né, de amplificação ótica, nós temos também os casos de sucesso na parte de serviços. Tá? Então, a Padtech ela tem todo o portfólio também de serviços, além dos equipamentos, proporcionando aos nossos clientes operação e manutenção em todo o território nacional, tá? Inclusive de rede multivendor, pode ser metro, backbone, backhaul, fibra, acesso CPE e também satélite. Tá? Então, nós temos toda uma equipe estruturada e capacitada para monitorar esses tipos de redes, tá? De tecnologias também. A infraestrutura, né? Está fazendo até a zeladoria também, segurança patronal, entre outros tipos de serviços. O suporte em campo para a equipe 100% Padtech e com o instrumental necessário, né? Seja OTDR, seja Power Meter, analisador de espectro, tudo que é necessário para fazer uma monitoria completa nas redes dos nossos clientes em campo. Regime de trabalho 24/7, então o nosso NOC não para, ele está 100% do tempo em operação. Né? Nós proporcionamos também a gestão de força de trabalho online, monitorando toda a equipe aí, disponível em campo. Gestão de sobressalente, caso o cliente opte por esse tipo de sobressalente. O SL é agressivo, esse valor pode ser alterado, né, dependendo do contrato, mas nós temos contratos de até 4 horas para neutralização das falhas em qualquer trecho da rede nacional, tá? Próximo aos nossos POPs, nossos pontos de presença. E, por fim, com uma completa infraestrutura de serviços de telecom, com equipe capacitação com normas reguladoras e produtos multivendor, frota própria monitorada, né, 100% monitorada, e instrumental de última geração. Bom, a gente agradece a atenção e disponibilidade de todos. Agradecemos em particular aí também toda a equipe da Outcall, né, disponível, que proporcionou todo o suporte para a elaboração dessa apresentação e estamos à disposição aí, em caso de qualquer dúvida. Tá? Obrigado. Ok. Márcio, o pessoal pode me ouvir? Sim. Ok. Eu queria confirmar aqui o interesse do TCAL em promover seminários técnicos. Nós estamos tratando de um nicho de sistemas de telecomunicações, área regulatória, área tecnológica para a indústria de missão crítica. E vamos continuar fazendo, uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, webinários parecidos com esse. Eu queria agradecer ao Henrique e ao Fabrício pelo ótimo webinar dado. Nós tivemos, no máximo aqui, 130, se eu não me engano, participantes, que é um número
bastante significativo, com palestra técnica extremamente dirigida a comunicações em fibras óticas. Vocês estão de parabéns, há interesse nessa área. E obrigado a todos que participaram. Nós entraremos em contato, distribuiremos o conteúdo e continuaremos promovendo webinários de interesse do setor elétrico, de águas, gás, petróleo, enfim, tudo aquilo que é serviço de missão crítica em uma infraestrutura de missão crítica na América Latina. Muito obrigado a todos. Não teve perguntas, tá? Então, vamos. Se tiver perguntas, podem mandar para o TCAL e nós retransmitiremos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.